Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à 8ª semana, que vem falando aí sobre produzindo frutos, tá certo? E o nosso resumo hoje, na sexta-feira, envolve o que você estudou durante a semana. E se por acaso não estudou, pega o resumo que vai aprender e amanhã poder compartilhar um pouco do aprendizado. Queridos, Deus espera que demos frutos e Ele cuida e prepara a gente para isso. Os organismos vivos, em meio à natureza que nos cerca, eles têm essa relação de produzir, recebendo, né, para poder dar. As plantas recebem a luz, recebem a chuva e elas assim produzem, elas dão os frutos. É interessante que também na própria natureza há um exemplo de algo que recebe sem dar, que é o Mar Morto, que ele recebe do Rio Jordão e de pequenos riachos. O Rio Jordão e esses pequenos riachos têm ali peixes, só que ao chegar no Mar Morto, a salinidade, porque o Mar Morto, o diferencial dele é isso, ele é muito intenso na quantidade de sal. Então, tudo que cai como organismo vivo no mar morto acaba morrendo. E o nome do mar é o quê? Mar morto. Então, em outras palavras, quem recebe sem dar acaba morrendo. Nós precisamos cuidar para sermos verdadeiramente organismos vivos, podermos receber e compartilhar para a gente assim não morrer. Eu costumo falar, e quem me conhece, vocês que estão aqui no canal há um tempinho, sabe que eu sempre relaciono que nós precisamos ser canais de bênção. A gente recebe para poder dar, porque nós somos canais. E os canais fluviais fazem isso. Eles levam as águas de um lugar para outro. E Deus quer que sejamos bênção e levamos luz e essa água da vida que é Cristo Jesus para outras pessoas. A lição nos trouxe também a lição da árvore sem fruto, que é a parábola de Jesus sobre a figueira estéril, em Lucas 13, de 6 a 9. O que eu achei interessante dessa parábola ao revisá-la é que ela não tem um fim, porque o dono percebe que ele cuidou e não deu frutos à figueira, e ele queria tirar. Mas o avicultor pediu a ele que tivesse um pouco mais de paciência, desse a ele um ano, que ele iria adubar, cuidar, para que assim então, depois de um ano, tomasse a decisão. A lição de sexta-feira, ela traz uma frase do Espírito de Profecia que envolve essa parábola e envolve nós. E eu já queria usar. Diz assim, ó: o misericordioso Salvador diz a respeito da árvore que é você: deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Deus ali, Jesus, estava dando uma oportunidade a Israel para que desse fruto. Perceba que até Jesus pede para os seus discípulos começar a pregação depois da sua ida por Jerusalém. Jerusalém teve muita oportunidade para se arrepender e tomar a decisão certa. Porém, o povo, em sua maioria, assim não o fizeram. Mas Deus não deixou de pregar e Deus não deixa de cuidar de Israel para que assim o povo se converta e aceite a Jesus como Salvador. Assim também somos nós. Mesmo muitas das vezes não dando frutos, o Pai não nos abandona. Ele continua adubando e cuidando para que a gente gere muitos frutos. A vida bem-sucedida, o Salmo 1, ele fala ali das bem-aventuranças no início, mas aí quando é depois na sequência diz assim, ó: aquele que é justo, né? Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que produz muitos frutos. E como é que ele produz isso? É porque ele medita no livro da lei de dia e de noite. O livro da lei era a Bíblia que se tinha naquela época, a Torá, o Pentateuco, e depois foi se acrescentando os livros poéticos. Nós podemos aplicar para nós a Bíblia. Aquele que quer produzir frutos precisa estudar a palavra de dia e de noite, e assim ele produzirá frutos para a eternidade. Nós precisamos ter isso claro em nossa mente, e eu gosto sempre de falar que essa árvore plantada próxima ao ribeiro é porque a sua raiz sempre se alimenta, sempre está em contato com a água.
Então, normalmente, essa árvore é frondosa, bonita, e ela precisa produzir frutos. Só que olha que interessante, às vezes tem árvores que é frondosa, bonita, mas não produz frutos. E é aí que a gente precisa ter paciência e continuar cuidando. Por isso que ao lembrar de João 15, fala que então, quando a árvore ela produz fruto, o Pai limpa para que ela dê mais. E tem árvore que é assim, ela produz pouco fruto e ela precisa ser cuidada ainda mais para que gere mais frutos. A lição traz ainda duas expressões importantes. Dar fruto está ligado a uma vida bem-sucedida e tudo isso está ligado a ter prazer nos mandamentos de Deus. Então a gente precisa aprender a ter prazer e estar ligado ao Senhor. Assim como uma árvore tem raízes que as nutrem e sustenta, permite do que dê fruto, nós também devemos permanecer em Cristo e as nossas raízes estão nele. Quando olhamos para a quarta-feira, traz algumas perguntas importantes para a nossa reflexão. Como podemos saber se estamos recebendo alimento espiritual adequado para dar frutos? Como podemos estar disponível para Deus e assim crescer espiritualmente? São perguntas importantes que eu e você precisamos refletir, porque para dar frutos precisa estar ligado a Cristo. Para dar frutos, queridos, vocês precisam se alimentar da palavra, buscar o Senhor. Quem não busca não recebe. E é assim que devemos fazer. Deus ele nos dá segundas chances. Felizmente, Jesus não desiste facilmente do seu povo escolhido. Depois de 3 anos e meio convivendo com o Mestre, Pedro ainda tinha muito a aprender. E o importante é que Jesus não desistiu dele. Pedro falhou, foi fraco, mas depois Pedro, ao ouvir a Cristo, receber perdão, Pedro mudou, foi um dos grandes líderes da igreja. Os evangelhos relatam inúmeras histórias em que Jesus deu às pessoas uma segunda chance e uma nova oportunidade de produzir frutos. Assim também, Deus quer nos dar essa oportunidade. A lição até traz aí em Atos a história de Paulo e Barnabé, que eles foram fazer sua primeira viagem missionária e levou a Marcos, João Marcos, que era até parente de Barnabé. E nessa primeira viagem houve os perigos, as dificuldades em estar no mar, em uma viagem para pregar o evangelho, e João Marcos fraquejou. Quando chegou no primeiro lugar que pôde parar, ele quis desistir. Paulo, então, achou que ele não seria mais útil, e Barnabé sim. E em outro momento, quando ele quis ir, Paulo foi contra e acabou dividindo essa dupla missionária, no qual Paulo foi com outra pessoa, Lucas o acompanhava, também tinha outros, e Barnabé foi com João Lucas. E mais à frente a história conta que até mesmo Paulo reconheceu a importância de João Marcos na pregação do evangelho. Ao pedir a Timóteo, quando fosse vê-lo, diga assim, traga também a João Marcos, que ele é útil para o evangelho. Acredita-se, aqueles que estão também estudando a lição de adulto, que o livro de Marcos, entre ali os evangelhos, é Marcos, esse João Marcos, que passou por todas essas dificuldades. Então, João Marcos foi útil, foi uma bênção para a igreja primitiva. Você que hoje pode não parecer bênção, se você permitir, Deus pode te transformar e você se tornar um canal de bênção também. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os amigos do canal, dando alegria e certeza da salvação ao teu lado, fazendo o máximo para aprender de Ti e crescer na fé. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau e até a próxima sexta-feira estaremos aqui recapitulando a lição.